Muito boa noite, amigos e amigas da Esporte Rádio Web. Que prazer poder estar com vocês agora aí no nosso Instagram da nossa Esporte Rádio Web. Obrigado a todos vocês. Está entrando no ar o nosso programa de Papo com Cabral. De Papo com Cabral, vocês já sabem, né? Aí estamos entrevistando aí artistas, também especialistas e também personalidades do rádio, que também nós vamos falar tudo, com um papo descontraído, acima de tudo, de um jeito bem, né, bem de uma entrevista, né, que a gente pode vocês podem ver aqui na nossa programação também, né, com um papo descontraído que vocês gostam, né, e curtem também, né, com certeza. Eu quero mandar um grande abraço aqui pro Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira tá ligado na gente, a Sheila Carvalho, Sheilinha Carvalho, né? Heloísa Galci também. Quem vai entrar agora aqui, pessoal de casa, é especialista, né, em psicologia, ou melhor dizendo, que é uma pessoa que é da faculdade de psicologia, né? É estudante lá na faculdade Estácio. Com a gente é ela, lá vem ela. Nós estamos aqui falando agora com ela, sempre ela, Brisa Araújo, para quem não sabe, ela que é a estudante de psicologia da Faculdade Estácio do Rio de Janeiro, e nós vamos debater dos assuntos mais importantes, né? Estamos aqui de quarentena e tal, estamos aí nessa situação aí, né, no mundo que nós estamos vivendo dessa pandemia, e eu trouxe aqui a minha amiga Brisa Araújo para falar com a gente sobre isso. E mandando suas perguntas também, tá, gente? Mandando suas perguntas aqui pra gente, tá, pessoal? E nós vamos fazendo algumas perguntas para a Brisa sobre os assuntos mais importantes que nós vamos debater hoje. Boa noite, minha amiga Brisa Araújo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa de Papo com Cabral, no nosso Instagram. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Rafael. Muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui essa noite para tirar as dúvidas que forem surgindo e para a gente falar sobre ansiedade, depressão e o autismo, né? Eu acho que são três assuntos que são extremamente importantes. Então, vamos lá. Sobre o que a gente vai conversar primeiro? Me diga aí. Vamos começar aqui. Vamos começar num tema que é muito diferente aqui. Vamos botar aqui primeiro, vamos começar por partes, né? Porque a gente tem que começar por partes da situação, né? E dentro dessa ansiedade que todo mundo, infelizmente, né, que a gente tem nessa situação, porque a situação de ansiedade nessa pandemia, que vem causando, né, até de situações mais graves, uma coisa de situação, né? Dentro dessas situações, quais são os sintomas para a gente discutir sobre esse assunto de ansiedade? Quais são os sintomas? Quando todo mundo perguntando para a gente que nessa quarentena que ninguém possa sair de casa, ninguém possa estar na rua, quais são os sintomas nessa ansiedade, nessa questão aí, Brisa? Tá. A ansiedade, a principal definição dela é uma preocupação excessiva. Quem sofre de ansiedade fica constantemente preocupado que alguma coisa vai acontecer ou com ele mesmo, ou com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com o namorado, namorada. Então, vive constantemente nesse estresse. É uma angústia muito grande, né? Porque a pessoa ela tem medo de tudo. A diferença principal do medo para a ansiedade é que o medo é uma coisa presente. E a ansiedade, ela pega esse medo e leva lá para frente. Né, como se fosse sempre acontecer algo. Mas a gente tem que diferenciar uma coisa, Rafael. Ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade é outra. Porque dentro do transtorno de ansiedade você tem 7 tipos diferentes. Você tem o mutismo seletivo, você tem o transtorno de ansiedade generalizada, você tem ansiedade de separação, você tem fobia social. Então, são vários tipos, mas na ansiedade por si só, se a gente for falar uma palavra, é exatamente essa preocupação excessiva, essa angústia que causa. E muitas das vezes, essa ansiedade, ela também vem com o pânico, né? Que a pessoa começa a suar, começa a sentir falta de ar,
começa a achar que está tendo um ataque cardíaco, né? Eu acredito que com a pandemia que está acontecendo hoje em dia, as pessoas estejam um pouco ansiosas, com medo do futuro, que é perfeitamente aceitável, né? Mas no caso de começarem a sentir esses sintomas que eu falei, né? Ficar muito irritado, não conseguir dormir à noite, ficar com muito medo de tudo, ficar muito exatamente suando muito nas mãos, com palpitação e tudo, aí eu aconselho que se procure um psiquiatra para a pessoa averiguar isso. Psiquiatra é uma coisa muito de situações que a gente vê, né, alguma coisa de sites e jornais, tem as situações aí de pessoas que têm sintomas de que a gente, ou procurando aí de algum especialista para ver o que está com a situação, uma coisa diferencial da situação. E falando também sobre a depressão, né? Agora, falando por parte da ansiedade, agora vamos falar da situação da depressão, né? Porque existe de pessoas que têm do tipo de causa, tem alguns sintomas, por quê? Do tipo, né, de um problema familiar, que infelizmente está aí com uma situação muito grave, né, de uma perda de um ente querido, né, e também se sentir sozinho durante nessa quarentena, né, existe também esse sintoma na situação de depressão, porque na ansiedade nós estamos falando aqui sobre de nervosismo, né, por parte disso tudo. E pelo lado da depressão, Brisa, como fica a situação? Tem sintomas, né, disso? Tem, a depressão ela tem sintomas muito característicos, Rafael. A pessoa fica muito cansada, ela fica muito desanimada, ela fica muito triste, ela sente um vazio muito grande, ela não tem energia, ela não tem vontade, às vezes ela não tem apetite, às vezes ela dorme demais, ou então falta o sono. Então, a depressão ela é muito característica. É exatamente a pessoa ficar sem vontade de nada, não tem, às vezes, nem vontade de viver mais. Uma característica bem forte da depressão é exatamente essa apatia. Sim. Nada tá bom. Não é que nada tá bom, mas não sente prazer em nada, não vê o mundo colorido. Né? Tudo muito cinza, tudo muito triste. É verdade, porque essas situações, né, uma situação de pessoas, porque até que eu tô tendo essas conversas com você, para quem não sabe, que a gente estamos aqui falando sobre isso, eu tenho de consultas toda segunda-feira, né, Brisa? Que estamos aqui, eu e você, falando sobre, dando esse bate-papo e tendo, né, muitas conversas, né, falando também, a gente contando também, a gente, né, tem esse bate-papo bom, né, que para quem não sabe, né, porque até a Brisa está me ajudando, né, para quem não sabe disso. Então, essa situação também do meu caso também, para quem não sabe, que eu tive assim, de perda muito grande, até revelando isso, da perda do meu pai, eu tive que superar, cara, superar uma superação muito grande, até também de um momento muito difícil, né? Mas com essa situação, né, de acompanhamento que eu estou, né, tendo essa superação cada vez mais elevada por isso. E dentro dessa discussão de depressão é uma coisa muito séria, por isso. Tem que tomar cuidado, porque assim, depressão é coisa assim, tal. Não é isso não, é uma coisa muito séria, procurando aí um especialista para você tentar conseguir ver isso, porque é uma coisa, e tem esses sintomas que a Brisa está falando aí, que tem que tomar muito cuidado. Então, procure um especialista para você observar e ter esse conhecimento melhor, que é muito importante por isso. Quero mandar um grande abraço aqui, antes de continuarmos aqui com a participação da Brisa, que está muito bom aqui. Está só começando aqui o nosso programa, está só começando a entrevista,
mandando suas perguntas, que é muito importante, que vai nos ajudar aqui a brilhantar o nosso programa com a presença da Blisa Araújo, que é a estudante de psicologia da Faculdade Estácio, a minha amiga, né, Blisa Araújo. Mandando um grande abraço aqui para o Jorge Luiz Ferreira Catarino, que está acompanhando a gente, né, também. Né, que eu deixo acenar aqui para ele aqui. Também o Edivan Alves, também nos acompanhando também. Também tendo um acompanhamento aqui muito grande aqui. Muitas pessoas aqui. Anne Arcon entrou aqui. Manda suas perguntas para a gente, tá? Pergunta para a Blisa. Manda tua pergunta aí para a Blisa Araújo, suas dúvidas, falando sobre essa situação, né, tentando também falar sobre, ainda hoje, vamos falar aqui sobre as características do autismo, né, que até algumas perguntas aqui, que foram retiradas aqui, do Sebastião Ferreira, que é um grande psicólogo, que a gente conhece muito bem, mandando um grande abraço, que está assistindo a gente também, né, falando sobre, a primeira pergunta, a gente estamos aqui falando sobre da depressão e da ansiedade, né, e dentro da situação, né, de situações mais complexas, né, uma coisa, né, situações um pouco mais, né, de pessoas que estão de quarentena, né, nesse momento, porque de depressão não é fácil, né, não é fácil, né, de você tendo de uma coisa simplesinha para que isso representa uma coisa tão, né, tão normal. Isso não é normal, né? O importante é você ver e ver o que está acontecendo, porque senão é tarde demais, né, Blisa? Porque é uma situação muito complexa, né? Sim, sim. Quanto antes os sintomas eles forem vistos, sentidos pela própria pessoa e também a família conseguir reconhecer de que tem alguma coisa errada ou alguma coisa de diferente, o ideal realmente procurar uma ajuda e um psiquiatra para ver, caso seja necessário, começar a medicação, né? E sempre é importantíssimo ter um trabalho em paralelo com a terapia. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, as terapias, as diferentes abordagens na psicologia, cada uma delas tem ferramentas maravilhosas que ajudam o indivíduo a cada vez melhorar mais e mais e mais. E, por vezes, claro, é necessário que seja feito o uso da medicação, sim. Por isso a família tem que estar sempre atenta, especialmente agora na pandemia, que tem muita gente, né, dividindo a mesma casa, né, é normal que alguns sintomas eles se confundam, né? A pessoa vai ficar mais deprimida, mas não necessariamente mais depressiva. Está todo mundo vivendo uma situação que não é normal, então é sempre bom tomar conta, às vezes pecar pelo excesso e ir no médico para ver se realmente tem alguma coisa ou não, do que deixar quieto. O Jorge estava querendo fazer uma pergunta. Jorge, é só escrever a pergunta que a gente lê aqui. Pode perguntar aí, gente. Pode perguntar aí, pode fazer as suas perguntas. Fiquem à vontade, fazendo suas perguntas aqui, porque a Blisa Araújo está aqui para responder todas as perguntas de vocês. Aqui, ó, até aqui. A minha mãe está aqui. Pode responder aqui, mãe. Pode fazer uma pergunta? A minha mãe está aqui, gente. Boa noite. Tudo bom, Blisa? Eu vou fazer uma pergunta, até mesmo porque outro dia eu ouvi um debate numa rádio com uma psicóloga, falando inclusive nessa época da pandemia. A diferença entre tristeza e depressão. Porque às vezes a pessoa só está triste, mas como é que a gente consegue, existe a possibilidade da gente distinguir, porque tem um tempo para cada coisa, a diferença entre a tristeza e a depressão, porque às vezes a pessoa está triste e acha que está depressiva. Aí já começa a tomar medicamento de depressão. E às vezes a pessoa está só triste, chora um pouquinho, desabafa e passa. De repente, isso não sei, né? Me explica. Vamos lá. Eu acho que o Rafael, acho que até o Sebastião fez essa pergunta também, né, pra gente, qual a diferença de tristeza. O Sebastião Ferreira também fez. Também tem essa semelhança também. A diferença principal, Dona Glória e Sebastião, é o tempo. A tristeza ela é curta. Ela é um curto período de tempo.
E a depressão não. A depressão é como se você tivesse uma tristeza aumentada em termos de sentimento, de sofrimento, de angústias, né? E por um período de tempo muito mais longo, muito maior. E aí a gente tem vários tipos de depressão. A gente tem um transtorno de depressão maior, que ele dura a vida inteira no indivíduo, né? A gente tem outras doenças que a depressão também faz parte do quadro da pessoa. Por exemplo, quando você tem uma pessoa bipolar, ela às vezes também tem a parte de depressão dentro dela. Mas, respondendo a sua pergunta, para não confundir muito, porque a depressão está em várias outras doenças, a diferença tristeza é curtinho tempo, depressão é um tempo longo, pode ter para a vida inteira. É verdade. E deixa eu só te perguntar mais uma coisita. Olha só, a depressão, uma criança, a depressão tem idade? Ou em qualquer idade? A criança pode até já nascer com um quadro depressivo, um bebê não mama, não interage, alguma coisa. Pode existir um quadro depressivo já vindo pela gestação, pela forma que a mãe gerou essa criança, por ela ter tido um quadro de depressão na gestação? Isso pode afetar o feto, o neném, ter problema? Então, a gente tem algumas doenças que a depressão ela é genética e hereditária, dependendo do quadro que for, né? Uma mãe que ela tenha uma depressão pós-parto, essa depressão ela tende a findar depois de um determinado tempo. Não significa que a criança vai ser uma pessoa depressiva, né? Mas, por exemplo, uma mãe que seja bipolar, né, ela pode ter um filho ou uma filha que seja bipolar também, que tem um quadro de depressão, né, quando ela se tornar adulta. Normalmente não se fecha diagnóstico de depressão infantil, apesar de alguns médicos já fazerem isso, mas não é muito comum, porque eles querem que se feche todo o processo neuronal da criança, né, até completar 18 anos, mas antes disso já tem pessoas que apresentam características tão graves, né, tão óbvias que estão desenvolvendo uma depressão, que algumas medicações já são dadas. Mas assim, depressão infantil é um termo que tem se usado hoje em dia, mas assim, é bem raro. Isso aí às vezes está muito ligado à própria conjuntura da família dessa criança. Então, normalmente se fecha normalmente a partir dos 18 anos. Você já tem quadros até de adolescentes com 15 anos que já tem depressão por quadro. É isso aí. Tem aqui o pessoal aqui de casa. O Jorge escreveu aqui de coisa de prova, mas eu acho que ele deve ter escrito errado, porque devia ser alguma coisa. É verdade. Mas o Jorge Luiz está aí perguntando para a gente, aí, depois de passar 8 semanas a curar a Sofia, já talvez que sendo a filha, né, dele, voltando aos exames da faculdade, consegui até agora 3 notas de 14. Né, e falando o seguinte, né, agora depois desse teste vem uma depressão enorme, e a inatividade e a falta de tolerância extremamente iminente, como ataques de pânico. Ele falando o seguinte aí, o que acham, né? Tá, então, o que acontece é o seguinte, ele teve, pelo que deu a entender aqui na escrita dele, ele teve uma fase com muita produtividade, né? Teve os exames da faculdade, né? Conseguiu passar e tal, e agora vem aquela fase onde ele entra na inércia, né? Onde exatamente a inatividade, e aí a pessoa, às vezes, ela começa a ficar angustiada, porque é como se a vida dela não tivesse um objetivo, não tem o que fazer. E junto com isso pode sim dar as crises de ansiedade e também as crises de pânico. Então eu sugiro que ele vá a um médico para ver isso, porque a questão é de se ele já sofreu isso antes, já teve isso antes, né, ou se é a primeira vez agora, e quais são os gatilhos que ele pode ter que estejam desencadeando isso. Né? E a irritabilidade, ela é muito comum numa depressão. Por mais que a pessoa às vezes fique meio mole assim, ela é muito comum. E é muito comum também na ansiedade.
Porque a pessoa às vezes não consegue dormir, não consegue comer direito, ela começa a ficar angustiada, começa a ficar estressada e começa a ficar irritada. Então, são vários fatores que vão juntando e vão deixando o indivíduo muito incomodado, muito irritadiço, e o organismo dele nem sempre corresponde do jeito que ele gostaria. Então, eu sugiro que a ida ao médico, né, para ver isso. Fazer esportes é essencial, mesmo, né? Tudo bem que a quarentena não está ajudando. Ter uma alimentação saudável é importantíssimo. Há determinados alimentos que ajudam a liberação de serotonina no cérebro, né? De noradrenalina, enfim. É muito importante, a alimentação ela é muito importante, né? E também ter uma boa noite de sono. Porque a pessoa, quando não dorme direito, ela fica extremamente irritadíssima, né, no caso. É verdade. Temos aqui algumas perguntas aqui, até o Sebastião, eu vou ler algumas perguntas aqui, o Sebastião Ferreira, dizendo aqui, teoria, até a minha mãe falando aqui sobre isso, sobre a teoria do programa de vida pode gerar quadros clínicos na vida futura do bebê, que ela vai responder também isso aqui pra gente, aqui a Brisa. A outra pergunta aqui, do Jorge Luiz Fernando, ou melhor, Jorge Luiz Ferreira, melhor dizendo, às vezes nem paciência tenho para a família, isto não deve ser normal, né? Que ela vai responder também a Brisa. Camila Duarte, Brisa, existem formas de controlar a ansiedade nesse cenário de coronavírus? Resposta aqui da pergunta escrita pela Camila Duarte. Ih, Jesus, vamos devagar aqui. Pera aí, Rafael, muita coisa. Vamos lá. Sebastião, teoria do programa de vida. Vamos por partes, vamos lá. Vamos lá. Teoria do programa de vida pode gerar quadros clínicos na vida futura do bebê. Isso eu acredito que seja uma afirmação, né? Sebastião, se você pudesse explicar um pouco melhor, eu agradeceria. Porque a gente sabe que uma gestação, né, bem realizada, a criança nasce com mais probabilidade de não ter nenhum problema, mas eu não entendi muito bem essa afirmação. Isso do Jorge, da paciência, eu sugiro então que vá no médico para ver isso. Né? Como eu já tinha falado, tem as coisas que pode fazer, mas é importante ver um médico. Camila, existem formas de controlar a ansiedade? Sim, existem formas de controlar a ansiedade. Se for algo que não está te fazendo disfuncional, né, que a ponto de você achar necessário tomar uma medicação, pode sim. Você pode... A gente controla a ansiedade com o quê? Fazendo exercícios físicos, aquilo que eu falei, fazendo coisas que você gosta, aquilo que te dá prazer e às vezes o que te acalma, né? Você fazer uma comida gostosa, você ter um tempo para você ler um livro, você entender que não vai ser para sempre, isso aqui é um momento que vai passar, né? Tentar entender, se você mora numa casa com mais de 1, 2, 3 pessoas, tentar entender que está todo mundo na mesma situação, tentar fazer jogos em família, controlar o uso do celular, especialmente à noite, antes de dormir, o acesso às informações que você tem, né, Rafael? Hoje em dia é tanta informação sobre tanta coisa ruim que vai gerando uma ansiedade na pessoa, né? Filtrar, né? Escutar o programa de música do Rafael, da música, como é que é a música que você põe aí? Eu posso dizer para você que eu estou fazendo esse tipo desse negócio, que eu estou nessas informações aí negativas que estão tendo aí na televisão, até que eu estou abstinando disso. Então, uma coisa de situações para procurar outras formas, né? Dentro dessa quarentena que estamos aí nessa quarentena, né? Porque procurando outras formas, conseguindo ter mais tranquilidade, tentando conseguir procurar outras formas, é muito importante. Desligando dessa informações ruins, isso traz coisas, as consequências, isso que não te faz bem. Isso é uma coisa muito importante para dizer. E por um detalhe, tendo essa importância, procurar algumas coisas, né, que possam te fazer bem. Uma coisa de um conselho melhor, para todo mundo entender, de como ajudar na casa, tendo nessa situação. É uma coisa muito... Buscar atividades. Atividades em casa.
né, atividades. A Brisa sabe disso, né, Brisa? Você mesmo já falou. Vamos procurar atividades, Rafael. Vamos fazer, vamos começar a controlar, buscar atividades, preencher o tempo, né? Inclusive, tem um ditado, né, que dizia assim, antes da pandemia, o ditado dizia assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, o que os olhos não veem e o que os ouvidos não ouvem, o coração não sente. É verdade. É só acrescentar mais um pouquinho. Acrescentar, né? Aí a gente fica feliz. Com certeza. Então, vamos responder aqui mais perguntas aqui, que tá bombando aqui, são 9 horas e 26 minutos, né, nessa sexta-feira. Estamos aqui recebendo aqui a presença da estudante de psicologia da Faculdade Estácio, a Brisa Araújo, que ela está falando com a gente aqui sobre ansiedade e depressão também. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre de como você cuidar de um filho autista, dentro da base, né, diante dessa quarentena, dessa pandemia que está resolvendo. Mas, com essa pergunta aí, que nós vamos chegar lá, como cuidar de um filho autista, que é essa pergunta da Renata Nogueira Barros, de estudo. Muito bom o assunto. É importante diferenciar a depressão do autista, a desviação de humor. Então, também, até vou perguntar, daqui a pouquinho aqui, Sebastião, falando sobre as características do autista. Mas antes, vamos para a pergunta da Renata Nogueira Barros aí, essa pergunta. A importância de diferenciamento dessa depressão do autista, também do humor, né? Uma coisa, né, desse tipo aí. Vamos à pergunta da Renata Nogueira Barros para discutir sobre isso. Vamos lá. Bom, a Renata fez uma pergunta fantástica, além dela ser uma pessoa maravilhosa, que assim, é minha amiga, então. Aliás, várias amigas aqui, Carol Mazieri, Carol que estagiou comigo no CAPS, então, pessoas muito queridas, até o pessoal da minha família, Renata Azevedo, enfim, tem várias pessoas assim que moram no meu coração e agradeço muito por estarem aqui. O Sandro também, que é um ótimo psicólogo, o Sandro, a Érica também, que é uma pessoa maravilhosa. Então, é muito bom a gente saber que a gente é querido, né? Que as pessoas estão assistindo e que a gente é muito querido. Mas vamos lá. A pergunta da Renata ela é extremamente importante, porque é o seguinte, e também vou aproveitar e responder a pergunta do Sebastião, que, aliás, é meu mentor, então só tenho a agradecer a presença dele. Sim, com certeza. Sobre a questão do autismo, né? O Sebastião fez uma pergunta importantíssima, que eu vou juntar para responder a dele e a da Renata, que é sobre a depressão e a ansiedade no autista, né? Então, é assim, o autismo, vamos entrar um pouco no autismo, depois a gente vai respondendo as outras que não forem sobre autismo. Sim, com certeza. Tem 3 níveis. Você tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1, que o pessoal fala que é o Asperger, ou Asperger, como quiserem dar o nome, o 2 e o 3. O 1, ele tem essa questão social que consegue ser trabalhada, ele consegue ter uma vida dentro dos padrões considerada normal, ele consegue ter um acesso à educação, apesar dele ser muito monotemático, quando ele entra num tema, ele só fala sobre aquele tema, por exemplo, ele não tem um leque muito grande de temas. A gente tem o nível 2, o nível 2 já é mais, precisa de uma ajuda maior, de psicomotricista, psicólogo, fonoaudiólogo, né, a questão da medicação também, e a gente, infelizmente, tem o nível 3, que é aquele autista severo, que realmente ele tem muita dificuldade no convívio social, né, ele tem dificuldade na elaboração, na fala mesmo, e eu acho que se depois for necessário, eu entro nas fases do autismo, mas talvez não haja necessidade. Sim. Então, quando a Renata me pergunta de desregulação do humor, depressão do autista, com a pergunta no Sebastião, o autista ele pode sim ter depressão e ansiedade. No nível 1 e no nível 2 ele ainda é identificável. No nível 3 não tem como, se torna algo muito difícil, porque até entender os sintomas, como alguns deles não têm a fala, fica difícil de fazer esse diagnóstico.
E aí, a questão sensorial, quando a gente fala de regulação do humor, a gente entra na parte da questão sensorial, porque o autista, de um modo geral, mais a partir... De um modo geral, vamos generalizar mesmo, há muito a questão com o som, há muita questão do toque, né? Aqueles barulhos incomodam muito, os barulhos mais altos incomodam muito. Tem uns que são muito refratários ao toque. E isso a gente tem uma desregulação de humor que às vezes ela é confundida com uma depressão, né? Então, são duas coisas diferentes, com características diferentes, mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho que quem tem filho autista e tal sabe, muito mais do que autista ter depressão, ansiedade, quem tem são os pais. Há muito mais diagnóstico de pais de autistas com depressão e ansiedade do que o próprio autista. A desregulação de humor é algo que um familiar de autista vai aprender a lidar com o tempo, né? E vai fazer com que isso talvez não seja necessário chegar a uma depressão, a algo maior. É simplesmente como trabalhar o autista, já de antecipar aquilo que ele provavelmente pode sentir. Né? Ele pode ficar mais irritado escutando um determinado barulho, né? Avisar quando você vai na casa de alguém, olha, meu filho não gosta muito do toque, então a pessoa, né, dá um tchauzinho. E determinadas outras coisas que vão fazer com que, se antecipando, ele não desregule o humor dele, né, não faça com que ele se sinta ainda mais diferente do resto da sociedade, né, e de algum modo tenta diminuir a probabilidade da depressão, porque a depressão, além de ser uma coisa genética, é algo também social, é algo que o ambiente também ajuda a pessoa a desenvolver mais rápido ou menos rápido, se ela já tiver essa tendência. Eu não sei se eu fui clara na resposta. Aí vocês me dizem aí. Tudo bem, tudo bem. A gente vai compreendendo aí a resposta. A C. Mazieri, né? Que a pergunta dela é a seguinte: é melhor um depressivo morar sozinho porque evitaria irritabilidades? Resposta aqui da pergunta da C. Maziani, né? Mazieri, melhor dizendo. Então, Carol, vamos lá. Um depressivo morar sozinho, ele vai se sentir ainda mais sozinho, né? A irritação que ele sente dividindo a casa com alguém, ela vai estar mais presente. Mas se ele estiver numa fase de se sentir irritado, tudo vai irritar. Até o barulho do vizinho que mora na esquina vai irritar, né? É claro que quando a pessoa compartilha a casa com outra pessoa, se limites forem estabelecidos e regras forem colocadas, né, a irritabilidade tem menos chances de acontecer. Se esse depressivo tomar medicação, estando medicado e também fazendo terapia, também tem menos chances disso acontecer. Mas o problema do depressivo morar sozinho, dependendo do grau de depressão, isso pode fazer com que ele comece a ter pensamentos suicidas, por exemplo. Né? E comece a achar que ninguém quer saber dele, que ninguém gosta dele. Né? E ele conviver com a própria solidão é complicado, né? Porque nem todo mundo acorda bem todos os dias, né, Rafael? Tem vezes que você acorda e você não está muito legal, né? É verdade, verdade. A Ana Paula Alves Viana, né? Ana Paula Botelho, está dizendo aqui, trabalhos manuais, acho que também ajudaria, né? Acho que ajudaria, acho que não sei. Brisa, tudo sim, que ajuda, né? Não, sim. Se for com relação à época aí da pandemia, né, a pessoa fazer trabalhos manuais, coisas que ocupem o seu tempo, ajuda também a lidar com a ansiedade. Aliás, trabalhos manuais, jogos que não sejam jogos eletrônicos, só ajudam muito em tudo. Qualquer coisa que ocupe a sua mente é muito bom, é muito importante. Ajuda muito a pessoa a ultrapassar qualquer fase, né? Pode perguntar, mãe. Pode perguntar. Oi, Brisa. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando só um instantinho só para o lado do autismo, até mesmo porque você sabe que você tem nos ajudado muito, né? Com o Rafael, que todo mundo sabe que ele vem de uma superação de autismo, as fases que eu passei com o Rafael, você falou uma coisa super certa aí.
eu fui trabalhada para poder... Eu tive que buscar ajuda para poder ajudar o Rafael, porque eu não sabia por onde começar. Mas quando eu fui ajudada, quando eu consegui ajuda, eu aprendi como fazer. Então, o psicólogo, na época que ajudou o Rafael, o Dr. Douglas, ele dizia para mim o seguinte: Glória, olha só, vão ter fases, o Rafael vai passar por fases, essas fases você vai ter que estar preparada para essas fases. Aí, depois de um tempo, eu já não tinha mais o Douglas comigo para poder a gente conversar, porque ele foi embora do Rio, e eu comecei a ver, será que foi isso mesmo que eu vi? Olha só, ele saiu de uma fase, quando ele foi entrando na adolescência, eu senti que ele começou a entrar num quadro, parecia que era depressão. Ele se trancava, parecia que aquela mudança. Aí eu tive que começar a pensar como é que eu ia agir com ele naquela fase. Aí conseguimos, que é aquela fase que não quer tomar banho, quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas isso aí, toda criança normal, geralmente, muitas crianças normais, ditas normais fazem. Só que, como ele já falava, ele não falava quando até uma certa idade. Ele já falava, então eu já comecei a me comunicar com ele de outra forma. Já teve uma época que nós dois medimos força. Por quê? Quando ele estava nessa época que não queria tomar banho, muitas vezes eu tive que botar ele para tomar banho com a força do braço. E ele tinha força. Só que ele descobriu que eu também tinha mais força do que ele. Então eu fui dominando, eu tive que dominar o Rafael. Só que ele poderia ter sido uma criança, como você falou, 3 graus, o grau do Asperger, que é o grau mais leve. Mas como ele não falava até os 4, 5, quase 6 anos, como ele não tinha discernimento nenhum de nada, e ele tinha o mundinho dele, ele não podia ouvir um parabéns, não cantava parabéns, não podia ouvir ninguém gritar, ele saía correndo, se escondia debaixo de uma mesa. Tudo essa fase ele passou. Eu te pergunto, ele poderia ter evoluído para um quadro grave, para um quadro 2 ou 3, se não tivesse tido, logo eu tivesse tido uma noção e tivesse mudado um pouco a vida dele como autista? Essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito rica, porque é o seguinte, a gente tem 2 componentes, tem vários, mas os 2 principais é o componente social, é o quanto ele é estimulado externamente, né? O quanto a senhora fez esforço para que ele estudasse, para que ele fosse para uma escola, né? Para que ele aprendesse a ler, para que ele aprendesse a escrever, para que ele tivesse esse componente social bem enraizado nele, né? Para que ele entendesse. Isso é uma coisa. E outra coisa é a parte neurológica, né? A questão neurológica é assim, por vezes, quando a criança nasce com uma parte neurológica muito comprometida, por mais que ela seja muito estimulada, não há milagres, infelizmente, que possam ser feitos. Então, eu acho que ele poderia talvez ir para um tipo 2, digamos assim, mas não aconteceu porque ele foi muito estimulado socialmente. Né? Ele foi para a escola, ele teve uma vida social. Hoje em dia ele está aí, é radialista, formado e tudo. Mas porque a parte também neuronal dele, de algum modo, também ajudou. Porque o que acontece com as crianças de nível 3? Então agora a gente entra no... Denise, você está aqui, que bom. Letícia também. A gente entra agora na parte da formação, né? Então, assim, a criança autista, a partir do primeiro trimestre, quer dizer, de 3 até 9 meses, a gente já consegue ter alguma coisa que ajuda na identificação quando você tem aquele vazio comunicacional. A criança não segue você com o olhar, ela não te procura, né? Ela está mamando no peito da mãe, mas ela não faz aquele contato visual. Hoje em dia, a partir de 1 ano e meio, já consegue-se ter muita noção da probabilidade da criança vir a se tornar um autista. E tem crianças que com 3 anos de idade param de falar. Falando de um desenvolvimento normal e de repente elas param de falar. Não sei se foi o caso do Rafael, ou se o Rafael... Ele nunca falou, ele foi falar já depois de um bom tempo. E o olhar dele também, ele só aprendeu a olhar para a gente nos olhos depois de uma certa idade, porque eu dizia para ele, você tem que olhar para mim, olha para mim. Ele não olhava para ninguém, ele passou a olhar
e passou hoje ele está aqui falando com você, mas há alguns anos atrás ele não falaria, ele ia pedir para eu falar por ele, e eu parei de falar por ele. Eu não falo mais por você, vamos começar a resolver as coisas você. Então, mas eu que falava por ele tinha vergonha, ele não falava com ninguém, tinha medo de todo mundo, e a coisa foi mudando, porque eu tive que ser um pouco mais... Mas, mesmo assim, né, você sabe, ainda sou boba, né? Você tem que estar me ajudando pra caramba. Vai lá, continua. Tá muito bom que você está me ensinando. Oi? Então, mas aí, o que acontece... Então, a gente tem essa fase que são estipulados alguns desenvolvimentos que a criança tem que ter, tanto cognitivo quanto neurológico mesmo, né? Isso não acontece, começam a surgir alguns sinais de que alguma coisa não está dentro daquilo que é o planejado. Então aí você tem aquela criança que brinca sempre da mesma coisa, que ela não faz as amizades, que ela não faz aquele contato visual. São tantos os sintomas que eu não sei se tem necessidade de a gente falar aqui para não ficar uma coisa muito, muito técnica, assim, muito cansativa. Agora, o que é importante, que eu acho que quase as pessoas não falam quase nunca, é sobre o que a gente não deve fazer com uma criança autista. Porque todo mundo fala os sintomas, todo mundo fala as características. Carol, você está aqui, que bom. Mas as pessoas não dizem assim, olha só, mãe, você não pode fazer isso aqui. E uma das coisas é dizer para a criança autista, você não consegue fazer isso, deixa que eu faço. O que acontece? Quando alguém fala isso para uma criança autista, a criança autista ela tem muito... Estou falando da criança, tá, dona Glória? Não estou falando do adulto. Ela tem muito concreto. Então, aquilo que você fala é aquilo que ela vai acreditar. Quando você fala, você não consegue, deixa que eu faço, ela realmente vai acreditar que ela não vai conseguir fazer e que outra pessoa vai ter que fazer por ela. Outra coisa que é muito importante também, não só com a criança autista, mas com todas as outras, é prometer alguma coisa e não cumprir. Quebrou a boca. Ainda mais com a criança que tem o espectro autista. Rafa, você está aqui. É isso mesmo, Carol, isso mesmo, que elas são totalmente literais, né? E, por exemplo, uma coisa também que não se deve fazer, e que a senhora depois, né, como a senhora acabou de falar, deixou de fazer, é não responder pela criança. Dar voz a ela. Não, ela tem que responder. Aí a senhora chegou ao momento que teve que ficar ali pressionando. Não, Rafael, agora você vai responder. Agora você vai responder, porque também dá autoconfiança para ela. Mentira, então, é complicadíssimo. Não porque, guarda segredo. Tem uma festa para ir. Aí a mãe vira para a criança e fala assim, meu filho, a senhora virava para o Rafael quando ele era pequeno e fala assim, Rafael, vamos na festa, você vai adorar. Mas assim, o seu adorar é diferente do adorar dele. Então tem coisas assim, eu me lembro. Lembro das coisas assim. Me lembro de coisas aí que até de situações, né? Minha mãe levava de concordar ou não, mas as coisas vão pro passar do tempo nas situações, né? Agora quem vai apresentar? Eu ou minha mãe? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Agora minha mãe está apresentando mais do que eu, né, pô? Nós dois somos um. Você não é apresentador mais do que eu, gente. Eu tô até impressionado. Mas a gente está aqui, ó. Vamos lá. Vamos trazer mais pessoas aqui com a gente. Agora também. Manda sua mensagem pra gente, tá, pessoal? A gente tá aqui para fazer perguntas aqui. Ou melhor dizendo, trazendo as suas perguntas aqui, tá? Mandando um abraço aqui. Olha, gente, uma presente especial, né? O Simval, né? Para quem não sabe, o Simval, que está aqui com a gente, é oficial dele. O Simval, que é ex-jogador de futebol da Portuguesa do Botafogo, né? Também está nos acompanhando. Ele está em Andradina, rapaz, São Paulo, né? Ele hoje está, se não faz a memória, tá vendo aqui, que ele é dono de motéis. Olha só isso, é verdade isso. É dono de motéis, né? Em Andradina, no interior de São Paulo. Verdade isso, não estou brincando não, é verdade isso. Né, a gente está mandando um grande abraço para o Simval, que está nos acompanhando aí, que até falei no programa de terça-feira, né, no programa As Histórias do Futebol,
falando da história dele, falando tudo sobre a história do Simbó. Até foi campeão da Copa Comembol de 93 pelo Botafogo, né? E até vão reprisar, né? Vamos reprisar aqui, tem todas as reprises, para quem não sabe, nós vamos ter reprises, né, aos sábados às 9 horas da noite. Amanhã temos essa reprise e vocês podem acompanhar pelo site rafasportweb.com, tá certo? Gente, manda tua pergunta pra gente aí, vamos trazendo aqui as perguntas, tá bom? Mas falando, até o Sebastião Ferreira, né, que tá até lembrando aqui, sobre até uma pergunta, né? O autista sofre de depressão e ansiedade. Acho que ela já perguntou já, né? Já perguntou, né? A Carol, vamos ver aqui que tô. Agora sim, a Carol Mazieri está perguntando aqui: com a evolução, as estereotipias vão passando? Na pergunta da Carol Mazieri para você. Mais uma pergunta aí dela. Com crescimento, né, que ela colocou aqui. Primeiro eu queria dizer um oi para a Ceilinha, para o Elinho, para a Daiane e para a Vanessa. Assim, são amigos de coração também. Obrigada por estarem. Opa! Então vamos lá. Com o tempo, com o crescimento da criança, com o desenvolvimento social, com acesso à psicomotricidade, à fono, a psicólogo, à escola, né, fazendo um trabalho em equipe com a família, as estereotipias elas tendem a diminuir. Porque também as crianças com esse diagnóstico, então com algumas características correspondentes a esses diagnósticos, elas também começam a se tornar menos ansiosas. As estereotipias, Rafael, para quem não sabe, são todos aqueles movimentos repetitivos. Né? Aquele movimento de encostando, aquele movimento de fazer assim com as mãos, né? A ecolalia, repetição de falas que a pessoa viu no cinema, no filme, e aí ela repete sempre a mesma fala do mesmo personagem. Então, isso vai diminuindo, né? Isso aí, eu pergunto, você mais jovem, você chegou a ter isso? Teve sim. Teve sim, porque as situações... dentro das situações que teve uma correção muito grande, eu tive uma correção muito grande. Até uma situação que a minha mãe falava comigo sobre essa iniciativa, batendo nessa tecla sobre essa situação de balançar, porque de balançar, até deixa eu lembrar aqui sobre essa situação. Tem um cara que é muito importante para dizer, que é o Marcos Petri, que tem um canal do YouTube, que é o Diário de um Autista. Até eu vi uma vez aí, né, conferi o canal dele, que está fazendo o maior sucesso, né, e também de uma situação também de um profissional que trabalha com autistas, né, para a parte do esporte, o Felipe Nilo. Até sigo ele no Instagram, ele está fazendo um grande trabalho dele, sensacional, uma coisa muito, muito boa. Até uma academia, a gente até vi de um programa chamado No Caldeirão do Hulk, do The Wall. Até a minha irmã Carol, a minha irmã, que para quem não sabe é nutricionista, para falar sobre esse negócio. Poxa, ele está trabalhando sobre com os autistas e tal, está fazendo um grande trabalho. Ele é judoca, né? O Felipe Nilo, né, ganhou grandes prêmios e tal, e está ajudando aí essas pessoas com o autismo, né? Que é muito, muito importante por isso. E voltando sobre essa relação de coisas repetitivas, eu acho que tenho essa correção muito grande, porque tomar cuidado com o que você está tendo na certa forma que está acontecendo e tal, isso vem com um certo tempo que você vai tentando conseguir, ajustando, né, ajustamento, né, assim, dentro da situação, mudando a sua forma dentro do desenvolvimento, né, dentro da capacidade de vida. E sobre a situação, até ouvi sobre do Marcos Petri, até perguntei isso para você uma vez, eu queria que você perguntasse de novo, ou melhor dizendo, respondesse, né, de novo, né, uma pergunta muito grandiosa que eu queria dizer isso. O Marcos Petri falou
sobre de medos ilógicos. Medos ilógicos, eu não sei entender direito, até você pode compreender, você sabe disso, né? Porque o que significa? Porque o Marcos Petri explicou uma vez, né, que tem, repito, tem um canal do YouTube chamado Diários de um Autista, que ele falou sobre isso, né? Por exemplo, que você de medo de olhar para baixo, né? Que você tem uma altura, né? Que tem medo de altura, né? Por exemplo, porque você olha de uma altura do tipo mais de até um terceiro andar, quarto andar, e aí você vê que está muito alto e aí você tem medo de uma coisa assim. O que significa medos ilógicos para a gente entender? Tá, o medo ilógico é aquele medo que inicialmente parece não ter lógica. Mas aí é uma questão da gente ir lá atrás, por vezes é algo que foi colocado na infância, ou então em algum momento da sua vida que você não tem acesso a essa informação, a sua memória meio que bloqueia, então ela não permite que você acesse aquilo como um modo de proteção, é como se ficasse lá no seu inconsciente, né? E até o momento que ela pode um dia surgir e você descobrir o porquê desse medo, né? Às vezes é um trauma que você sofreu, um trauma que te colocaram. E aí eu aproveito para responder a pergunta do Sebastião, que ele falou sobre a Argentina, a teoria, né, de como está no termo. Isso realmente é como se fosse uma memória embrionária ainda, né? A criança ela já nasce com essa carga genética, digamos assim, de ter essa lembrança. Isso é uma teoria muito interessante, mas é uma teoria muito rica também, que eu acho que trazê-la aqui agora meio que vai complicar. Até porque a gente só tem 5 minutos, eu acho, né? Que vai cair, o Instagram cai. Só para não deixar a programação fugir, a gente ficou de falar o que se tem que fazer com uma pessoa autista durante a quarentena. O que é ideal? Principal, não sair da rotina básica. Aquela rotina que é essencial para a pessoa autista. Isso aí para a gente já é importante, para a pessoa que tem um autismo leve, moderado, grave, é mais importante ainda. Então, o fundamental, Rafael, se eu pudesse falar uma coisa, é tentar não sair dessa rotina. Tentar fazer com que, explicar para o autista, com as palavras, né, mais adequadas, o que está acontecendo. Né? Claro que no nível 3 vai ser mais difícil, mas no nível 1, no nível 2, há um discernimento, há um entendimento, vai entender. Mas sempre manter essa rotina que é essencial, que ela é básica. E outra coisa, toda vez que você tiver uma criança, um adolescente, qualquer pessoa que mora na casa e que ela, especialmente criança, quando for fazer algum jogo, transformar esse jogo o mais real possível, não deixar a criança ganhar sempre, porque lá fora, quando ela está jogando, fazendo terapia, jogando na escola, ela nem sempre vai ganhar. Então é tentar trazer para casa aquilo que ela vive na rua, né, no seu dia a dia. Manter o horário das refeições, vai perder algum jogo, vai. Se puder brincar com a criança, é importantíssimo. Não entregar todos os brinquedos da casa para a criança, deixar um ou outro para na semana seguinte trocar por outro, para ela sempre estar estimulada. Contato visual, muito importante. Rafael está vendo televisão na sala. Dona Glória, chama ele lá da cozinha. Rafael, para ver se ele olha. Depois chama Rafael no outro dia, lá da área de serviço. Rafael, para ver se ele olha. Né? Para ver se isso ajuda com que ele não fique muito tempo no próprio mundo, né? Que ele mantenha esse contato com o que está acontecendo. Sim, mas você agora é um homem, você é radialista, tem a sua própria... Você tem a sua independência, mais do que... Mas eu tenho que chamar, às vezes, 2, 3 vezes e insistir. Vem aqui, espera aí que eu já vou. Aí esquece. Volta aqui, vem aqui. Aí, às vezes, até eu esqueço o que é que eu quero, de tanto que eu chamo. Até esse acompanhamento, né? Até esse acompanhamento, né? Acompanhamento dentro do possível para conseguir, né, dessa rotina. Porque nessas rotinas muito importantes, que estou mudando, até uma situação que eu estou vendo a situação de até arrumando a casa, de arrumando algumas coisas, né,
né, nesse parâmetro muito grande, isso está mudando aos poucos na minha rotina também. Eu falo isso do meu pessoal aqui. Pô, mudanças de rotina, mudanças muito... É uma coisa muito capital, né, para dizer, isso é muito interessante. Até, só para a gente encerrar o nosso programa, que a gente já está acabando já, a nossa entrevista, o nosso debate, o Jorge Luiz está falando assim: eu tive uma meningite vírica, melhor dizendo, né, aos 4 anos e fratura cerebral aos 12 e com 1 mês de coma. Será que tem algum problema? Pergunta aqui do nosso amigo Jorge Luiz Ferreira. Eu sugiro realmente que vá a um especialista, especialmente com todas as questões que ele trouxe no início da nossa live, né? Agora, voltando, Rafael, quando você fala de mudanças, são mudanças que foram propostas, né, a você e que você aceitou. Você escolheu essas mudanças. Mas, por exemplo, no caso agora que a gente está numa pandemia, o não sair da rotina é primordial. Fazer uma agenda é essencial. Porque todo mundo, e só para acabar, porque a gente está realmente terminando, todo mundo, sendo autista, não autista, com problema mental ou não, todo mundo precisa de se sentir seguro. E é o que a gente não está sentindo. A pandemia ela nos trouxe essa insegurança generalizada. Então, hashtag fica a dica de manter realmente a rotina essencial o máximo que puder. É isso aí. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Você brilhou, obrigado, sucesso, estou muito feliz. E a gente faz outra depois, que tem muitas dúvidas. Ele queria me expulsar da live, tu viu como é que ele... Não. Ah, a live é dele. Mas eu entro, não adianta, sabe por quê? Porque ele sabe muito bem que é muito gostoso estar perto dele, né? E agora que a gente descobriu você, que tem nos ajudado... Isso é importantíssimo. Dona Glória, isso é fundamental. O tempo que tiverem em casa com seus filhos também autistas, que não sejam autistas, o apego, o carinho, o amor constante, aquele olhar, isso aí faz toda a diferença. Olha, uma coisa que eu vou te falar, hein? Olha só, pro finalzinho, vou até já sair para ele terminar. Olha só, não pode contar segredo para ele, porque ele é muito verdadeiro. Se você contar um segredo, de repente, se você pensa que não, mas você não falou isso, que tinha que ser assim, então não tem segredo e é verdadeiro, tá? Por isso que eu acredito em muitas coisas que ele fala para mim. Tá? Um beijo, Brisa. Obrigada mais uma vez. Desculpa que eu entrei na live de você. Eu falei expulsão, eu não falei não, pô. Eu não falei de expulsão não, Brisa. É minha. Eu não falei não falei expulsão não. Mas no jogo do Mengão não falei não, expulsão. Eu não falei não. Gente, obrigado, tá, Brisa? Obrigado pela sua participação, todo mundo. O Hélio, o Elinho, o Tete, falando aqui, o Jorge Luiz. Gente, obrigado pela participação de todos. Rafael Saraiva, também a Érica Mesquita, a Ana Paula Botelho, Viana Alves, também tá todo mundo aí, né, com essa live especial para a gente falar sobre essa quarentena, esse tema, sobre isso, que essas dicas são muito importantes para vocês ficarem ligados. Fica a dica, siga na dica, ligados nessa situação. Letícia Braz também já entrou e terminamos aqui a nossa live. Obrigado, Brisa Araújo. Obrigado, tá? Qualquer coisa é só chamar a gente para a gente fazer a nossa outra live, para a gente tá com a sua presença aí de prontidão. Muito obrigado pela sua presença, tá bom, Brisa? Prazer foi meu. E maravilhoso o seu programa. E maravilhoso poder ser entrevistada por você, poder ter suas perguntas. E a condução do programa foi de mestre. Eu fico eternamente grata. E a gente vai se falando por aí. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado, Brisa. Obrigado, gente. Não perca. Acompanhe a nossa programação. RafaEsportWeb.com, também nas nossas mídias sociais e também no nosso WhatsApp, mandando seu recado, 976044606, e também no nosso aplicativo disponível para Android também. E o nosso programa de Papo com o Cabral termina por aqui. Até as próximas, até sexta-feira que vem, a partir das 9 horas da noite, de Papo com o Cabral no Instagram. Tchau, galera. Valeu, Brisa. Muito obrigado. E até a próxima, Brisa. Grande abraço. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.